Bora lá, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Deixa o teu like aqui embaixo. Te inscreve se tu ainda não for inscrito e vamos lá, vamos repercutir, gurizada, o dia do Grêmio. Bom, o Felipão e o Alberto Guerra concederam uma entrevista pra ESPN agora à tarde, que eu vou dizer pra vocês, tá? Uma entrevista forte, palavras fortes do Felipão. Presidente Alberto Guerra é aquela aguinha morna que a gente já tá acostumado. Agora o Felipão, ele nos entregou algo de vestiário, algo de bastidor, que eu diria pra vocês até que, olha, é tenebroso, tá? No mínimo. E faz a gente começar a pensar em entender o que o Grêmio vem vivendo, talvez não nos últimos 4 meses, desde a era Quinteiros, né? 5 meses, mas talvez um pouco mais. Talvez bem mais, eu diria, tá? Nós vamos falar sobre isso, porque a gente tem que falar ainda sobre um jogador que tá incomodado e outro que pode sair nos próximos dias já. Tem coisa acontecendo e eu vou te contar a partir de agora, então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, deixa o teu like aqui embaixo e vem falar comigo, porque a gente vai conversar a partir de agora sobre Grêmio. Gurizada, hoje o presidente Alberto Guerra e Luiz Felipe Scolari, nosso querido Felipão, foi até a sede da CBF reclamar, por óbvio, do que vem acontecendo com o Grêmio, né? As escalas da arbitragem vêm sendo ridículas, podemos dizer assim, os árbitros vêm errando jogo após jogo, e a CBF parece que esfrega na cara do Grêmio que ela manda e faz o que quer e o que bem entende, né? Tanto que hoje à tarde ela já escolheu o mesmo árbitro que apitou o jogo do Grêmio contra o Santos, onde o Grêmio teve uma falta no Dodge que não foi assinalada, onde a gente teve um pênalti em cima do Cristaldo que não foi marcado. O mesmo árbitro vai pro jogo contra o Bahia no próximo domingo, enquanto o presidente e o Felipão estavam no Rio de Janeiro justamente para reclamar, e inclusive nesse dossiê que o Grêmio entregou para a CBF com os erros, estava os 2 lances do jogo contra o Santos. Quer dizer, a CBF faz o que quer e o que bem entende, esfrega e tira sarro da nossa cara. Mas fato é que depois que saíram lá da CBF, o presidente Alberto Guerra e tô com o Mano Menezes, Felipão, consideram uma entrevista para a ESPN. O presidente Alberto Guerra, naquela sua fala de sempre, reclamando da arbitragem, falando de união, aquela coisa toda, que a gente já está acostumado, aquela aguinha morna. Agora, o Felipão, ele entregou alguns detalhes importantes de bastidores. O Felipão, ele entregou algumas coisas dizendo, por exemplo, que o Mano vem ensinando coisas para os jogadores que ele não imaginava que veria mais no futebol. Porque os jogadores não sabem, vou colocar nas minhas palavras, tá? O beabá do futebol. É posicionamento na hora de cobrança de lateral, é ensinando, mostrando o posicionamento de jogadas simples que muitas vezes se aprende na base, é situações de segurar o jogo quando está vencendo. Então o Felipão, essa frase, essa expressão, essa frase do Felipão, ela é muito forte, porque o Grêmio parece que não sabe nada. Parece que nós temos jogadores que não passaram por categorias de base. E nós estamos falando de um grupo que não é um grupo tão novo assim. Nós estamos falando de Cristaldo, estamos falando de Bright White, estamos falando de Arezzo, de Aravena. Aravena talvez, Monsalve talvez, mas porque são jogadores mais jovens, mas Amuso. Estamos falando de Kiki Oliveira, Vija Sante, Dodge, jogadores com rodagem, Wagner Leonardo, Marlon, João Pedro, Volpe. Volpe não, que é goleiro, né? Mas acaba, né, daqui a pouco. Mas, gente, pera aí um pouquinho. Que grupo é esse, cara? Que é isso? Os caras esqueceram como é que se joga futebol? Não vou acreditar que foi o Quinteiros, que foi do Quinteiros pra cá, que os caras esqueceram tudo. Não é possível que em 4 meses, de 3 meses e meio, 4 meses de trabalho de Quinteiros, os caras esqueceram tudo. Pra mim isso já vem de muito tempo, tá? Muito tempo. E vocês sabem, isso aí vai respingar lá no Renato. Muita gente vai gostar ou não, interessa. A gente discute se o presidente Alberto Guerra é omisso ou não. Pra mim ele é omisso, claro que é. Mas espera aí, treinamento, isso é dentro de campo. Isso ali é no gramado. Isso aí é ali no CT, é no dia a dia. Os caras não iam esquecer de um dia pro outro, né? Isso aqui é muito forte, tá? Muito forte.
Os caras não saberem fazer o mínimo do futebol é muito forte. E o Felipão vai além, ele diz que os jogadores muitas vezes eles não entendem, eles estão empenhados, mas falta ainda um tempo para treinar, falta ainda um tempo para correção, para colocar em prática. Imagina só, cara, o beabá do futebol os caras precisam colocar em prática. Nós estamos falando de futebol profissional, não estamos falando da garotada que está aprendendo, da gurizada que está começando a entender o futebol profissionalmente, posicionamento, tática. Peraí, cara, isso é um absurdo. É um absurdo. Mas é importante que se diga, o Felipão disse, os jogadores estão empenhados, os jogadores querem virar, querem dar essa virada de chave, mas precisa de tempo para treinar. O Felipão foi muito claro, o Mano ele passa o dia inteirinho conversando e tentando corrigir algumas formas dos jogadores, é do dia até a noite. Então quer dizer que a coisa está muito mais complicada do que o que a gente imaginava. Muito mais complicado. Tá lá, ó. Tá lá no YouTube da ESPN, pra quem quiser ver, tá lá a entrevista completinha, acho que são 28 minutinhos de entrevista, tem bastante fala sobre seleção brasileira também, já que a seleção tá agora com o Ancelotti, e o Felipão fala bastante, presidente de sempre, né, mas o Felipão sempre, como sempre, né, uma aula do Felipão, e ele fala de verdade o que tá acontecendo, tá? Mas chamou a atenção, é algo assim, ó, impressionante. O presidente Alberto Guerra, para dizer que não falou nada, falou, claro, culpou o tempo, né, a falta de tempo para treinar, as viagens e tudo mais. Disse que não tem como cobrar resultados do Mano Menezes, até porque não tem tempo para treinar, as mudanças que vêm acontecendo, o Grêmio acaba desembarcando num dia, tem um pós-jogo depois e no outro já tem que viajar de novo para jogar. Então, nesta situação, ele não tem como acabar cobrando o Mano Menezes resultado, e o próprio Felipão acabou reiterando essa situação também, que nunca viu o presidente cobrar resultado do Mano Menezes por conta de tudo que a gente vem acompanhando nos últimos dias, né? Com o Mano completando aí um mês de trabalho no Tricolor. Mas chama a atenção, e eu confesso para vocês que eu tô ficando cada vez mais assustado, tá? Cada vez mais assustado. Meus amigos, vamos avançar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre um jogador que está muito próximo de sair. Mas antes disso, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que tu me ajuda bastante, tá? Vamos logo chegar aos 20 mil inscritos aqui no canal e a tua ajuda é fundamental. Mike, meus amigos, o Novo Horizontino está de volta na parada tentando levar o Mike. Ele vem se recuperando, né, de duas lesões na panturrilha, de uma lesão na panturrilha, aliás, passou por exames, 2 exames no Grêmio, o Grêmio não conseguiu diagnosticar essa lesão, ele foi fazer um exame por fora e acabou encontrando a lesão que o Grêmio não conseguiu encontrar, a gente já falou sobre isso aqui, outro erro do nosso departamento de futebol, mas fato é também que o Grêmio desistiu do Mike. O Grêmio sabe que o Mike não é um jogador pro nosso tamanho, um jogador que infelizmente não deu resultado, e é normal, tá? São jogadores que a gente contratou lá no início do ano passado muito mais para compor elenco do que justamente sabendo que não daria certo. Fato é, meus amigos, que o Novo Horizontino, mais uma vez, voltou à carga. E a informação que vem de São Paulo é que já há um princípio de acerto entre o Novo Horizontino e o Mike. Já estão se encaminhando. O Grêmio libera o jogador. O Grêmio entende que o Mike está, no caso aí, levando grana do salário, até porque é um jogador que está totalmente fora dos planos. O Grêmio foi lá, contratou o Luan Cândido, contratou Lucas Esteves, contratou o Marlon agora recentemente, jogador que inclusive tomou conta da posição. E o Mike ficou cada vez mais fora na hierarquia. Então, o Grêmio está, por óbvio, buscando um clube para o Mike. O Novo Horizontino volta mais uma vez na tentativa de levar o jogador daqui. Há um princípio de acerto nas informações dos colegas lá de São Paulo. E o Mike deve deixar o Grêmio nos próximos dias, sim. E a gente vai acompanhando essa história por aqui. Tá bem? Perdão, vamos lá. Olha só, quero falar com você sobre um jogador que está incomodado. E esse jogador é o Wagner Leonardo. Sabe por que o Wagner Leonardo está incomodado? Porque ele está jogando pelo lado direito. Ele jogou pelo lado direito. O que eu trouxe para vocês aqui há cerca de 2 semanas, talvez? O Wagner Leonardo, quando ele foi questionado sobre atuar pela direita no sistema defensivo, ele já tinha dado a sua opinião. Olha, não gostaria. Se precisar, eu tô aqui. Mas eu não gostaria. E essa opinião ele deixou muito clara no vestiário também por Mano Menezes. Pessoas próximas do Mike garantem que o grande ponto
do Mike não querer estar incomodado atuando pelo lado direito nessa função e não querer atuar nos próximos também, é justamente o que aconteceu com o Gemerson. O que é visto hoje é que o Gemerson é um bom jogador pelo lado esquerdo, que é o seu lado de origem. Como ele está jogando improvisado pelo lado direito, há um entendimento de que o Gemerson foi jogado para a fogueira, ele vem sendo muito criticado. Por isso também os erros aconteceriam, em tese, por ele estar jogando fora da sua posição. Então o Wagner, além de não se sentir à vontade jogando pelo lado direito, ele tem medo, tem receio de acabar errando, porque não é o lado do jogador, daqui a pouco uma saída de bola, algo do tipo, ele acaba se queimando com o torcedor. Então o Wagner Leonardo, aliás, eu falei Mike, né? Wagner Leonardo, ele está incomodado jogando pelo lado direito, ele se coloca à disposição se precisar, claro, ainda mais nesse momento que o Grêmio não tem um jogador pelo lado direito, o Gemerson fica fora do jogo contra o Bahia por conta de suspensão. Há uma possibilidade do Gustavo Martins voltar e ser relacionado para esta partida, mas é importante que se diga, o Wagner Leonardo não quer fazer a posição. Então, se o Mano utilizar mais uma vez o Wagner Leonardo, vai ser muito mais por uma necessidade do que justamente colocar o jogador com o Kahneman para atuar nos próximos jogos em sequência. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, mas a grande tendência é que não siga por muito tempo a dupla Kahneman e Wagner Leonardo, não. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.